Boa noite a todos. Boa noite. Aí, ó, enche o pulmão de ar. Alegria estar aqui no dia seguinte ao aniversário do nosso mestre, né? Ontem foi o grande dia que a gente comemora aí o aniversário do Cristo, apesar que a gente sabe que não foi no dia 25, né? Mas é a data que nós escolhemos para comemorar a vinda dele ao plano físico, para trazer para nós o Evangelho, que tanto nos faz bem, tanto nos corrige os rumos, né? E a gente é muito grato. Hoje eu estou vendo que a casa está um pouco vazia, de seres encarnados, mas com certeza está lotada de desencarnados, né? Até mesmo porque a casa tem o nome dele, né? Do aniversariante da semana, Jesus de Nazaré, a quem nós somos muito gratos. E agradecemos muito, 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 muito mesmo por estarmos aqui. Na lateral ali tem a nossa amiga Vera, ela está com papel e caneta. Quem precisar ou quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, ela vai levar até vocês aí o bloquinho, vocês podem fazer pergunta, não há necessidade de identificação, e a gente, dentro das nossas condições, né, a gente vai tentar responder na visão espírita, né, os questionamentos de vocês, tá bom? Um bom estudo a todos, que Deus abençoe. Quer começar, Davi? Bom, vou começar respondendo uma pergunta que eu também já tive muita dúvida sobre ela. E, às vezes, para quem estiver presente, né, na casa hoje também, seja uma dúvida recorrente. A pessoa fala o seguinte: recentemente ouvi a expressão espíritos atrasados, de acordo com como alguns espíritos trabalham em determinadas regiões. Pode falar um pouco sobre o que isso quer dizer ou se existe essa questão? Bom, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a classificação dos espíritos, sobre as ordens hierárquicas dos espíritos nas diversas moradas do Pai, né? Na pluralidade dos mundos habitados. E aí eu resolvi buscar na íntegra o que ele fala para a gente poder entender isso aqui bem entendido. E aí ele coloca o seguinte: na terceira ordem, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Compreende 5 classes de espíritos impuros. São eles: os levianos, pseudo-sábios, os neutros, os batedores e os perturbadores. E aqui a gente tem nessas classes, né, dos espíritos impuros, os levianos. Pseudo-sábios são aqueles espíritos que a gente vê eles muito nas reuniões, né, aonde eles chegam e começam ali com palavras difíceis, abordando temas, às vezes, de uma complexidade um pouco maior, mas quando vão ser abordados sobre temas associados à moral, ao evangelho, ao Cristo, eles se perdem todos e logo se irritam e mostram a que vieram de verdade, né? Espíritos neutros são aqueles espíritos que não procuram nem o bem e nem o mal, eles ficam ali estacionados, né? Uma vez que o espírito ele não regride, mas ele estaciona. Os batedores e os perturbadores são aqueles espíritos que estão a serviço da espiritualidade inferior e que, de certa forma, eles estão mais comumente ligados, né, aos encarnados, observando ali o seu cotidiano, buscando ali identificar alguma falha, alguma brecha, vamos colocar dessa forma, para que eles possam, então, empreender ali as suas vinganças, os seus trabalhos, de acordo com como são feitos os acordos no mundo espiritual. A segunda ordem são os espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, é aquele espírito que ele já não está mais tão materializado, né? As questões do mundo, sobre posse, sobre bens, aquilo já não é mais
o ponto essencial da existência daquele espírito. E pelo desejo de praticar o bem. São 4 classes de espíritos: os benévolos, os sábios, os de sabedoria superiores. Então, esses aqui já fica bem exemplificado, né, sobre os espíritos bons. E a primeira ordem, os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Com relação aos espíritos das outras ordens. É uma classe única. Então, aqui sobre espíritos puros, a gente tem, né, como exemplo, nós temos o próprio Cristo, que é o espírito mais puro que já caminhou na Terra, né? E aí a gente observa sobre os seus ensinamentos, sobre o próprio Evangelho, sobre, acima de tudo, a vivência do seu Evangelho, porque qual a diferença de Jesus, né, para os seus emissários? E nós temos vários aí na Terra, são espíritos puros, espíritos bons, mas não puros como Jesus. Jesus, ele viveu, ele exemplificou até a última instância tudo aquilo que ele pregava: o amor, o perdão e a prática de toda a vontade do Pai, né, exteriorizada através da sua vida. E aí a gente vê que em momento algum o foco desses espíritos é acumular bens, é acumular dinheiro, é acumular posses, ou chamar para si uma atenção exacerbada acerca da obra que ela está sendo desempenhada pelos mesmos. Uma vez, em uma das nossas reuniões, um mentor, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. E eu achei muito bonito, porque foi numa época como essa. E ele disse o seguinte, que o evangelho não deve ser palco de promoção para ninguém, né? E aí, então, quando a gente observa aí vários pregadores, vários pensadores, vários filósofos que se utilizam da palavra, que se utilizam do evangelho para promover a si próprio, né? Acumulando para si fortunas que a gente não consegue nem calcular. E aí a gente vai pensar em Cristo, que foi quem trouxe o evangelho, né? Da forma como ele viveu e da forma como ele morreu. Mas sem nos esquecer, é claro, né? Da forma como ele revive e revive todos os dias no nosso coração, na nossa vida, aí para todo aquele que abre o seu coração para o seu evangelho. Então a diferença desses espíritos, se eles são mais adiantados ou mais atrasados, está ligado à moral, à condição moral de cada um, né? Quanto mais moralizado o espírito, quanto mais desmaterializado o espírito, de uma ordem mais superior ele pertence. E quanto mais essa moral ainda não se desenvolveu, quanto mais materializado esse espírito, de uma ordem inferior ele pertence. Ótimo. Só por curiosidade, tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Ninguém? Que bacana. Então tá bom. Entrando aqui no que o Davi estava falando, ele fala muito de espíritos, né? Espíritos mais ou menos evoluídos. E eu estava aqui pensando enquanto ele estava falando e pensando assim, quem são esses espíritos, né? Somos nós. Né? A categoria dos espíritos no mundo espiritual, ela vem dos espíritos encarnados, não é verdade? O espírito zombeteiro, ele era um homem zombeteiro. O espírito pseudo-sábio era um homem de pseudo-sabedoria. Né? O espírito mais evoluído, ele era um homem mais evoluído. Porque a gente não muda. Né? Nós, quando desencarnamos, a gente não melhora e nem piora. Nós somos o que somos. Né? E vamos para dimensões onde a nossa vibração, né, a nossa ligação, ela é compatível. Né? Como dizia Jesus, que na casa do Pai há muitas moradas. E lá estão.
E esses espíritos, quando manifestam nas reuniões mediúnicas, ou quando vêm a estar conosco no nosso dia a dia, eles vêm por sintonia, né, quando estão conosco, e nas reuniões para serem mais auxiliados, porque precisam de auxílio, né? Então, o que a gente tem que entender é que eles não são assim eternamente, eles estão assim, como nós também estamos assim. E a reencarnação é o instrumento utilizado pela providência divina para nos dar a oportunidade de melhorarmos, né? De adquirirmos conhecimentos, outras virtudes, e tirando de nós aqueles defeitos, né, que nos jogam para baixo. Não é assim, Davi? Então é isso que a gente é bom entender. Tem uma pergunta aqui. A pessoa perguntou assim: meu sogro foi para o quarto de hospital, pois estava no CTI. Só que existe uma guerra entre meu cunhado e meu marido. O que fazer nessa hora? Pois ele é idoso e estamos sentindo que irá com Deus daqui a algum tempo. Bom, é difícil responder uma pergunta dessa, né? Porque a gente não conhece a família, não conhece o que está acontecendo, é a causa. Igual o Davi está falando aqui, que a gente sabe o efeito, que é a rivalidade, mas a causa a gente não conhece. E provavelmente são espíritos que vieram como irmãos por algum débito, né? E ainda não conseguiram, pelo laço sanguíneo, resgatar essa rivalidade entre eles. Mas o que resta à família é simplesmente orar, né? Orar, conversar, sem entrar em atrito, não entrando na mesma sintonia que eles estão, porque senão vai gerar outro atrito, né? Agora, em relação ao sogro que está doente, é lamentável, né? Eu espero que a gente espera e deseja que essa rivalidade não esteja presente no momento em que o sogro está ali acamado, né, em recuperação. Desejamos até que ele se recupere, mas que a gente tem que entender que todos nós vamos chegar a um limite, e esse limite nos levará de volta para o mundo espiritual, né? Todos nós temos um tempo, né? Todos nós temos uma data de validade. E o sogro uma hora vai ter que ir. Pode ir agora, pode não ir agora. O ideal seria que, se tiver que ir agora, que vá sem presenciar esse conflito entre os filhos, porque isso vai causar a ele perturbação, né? Porque apesar dos filhos serem diferentes e estarem em atrito entre o outro, o amor materno, o amor paterno é o mesmo para os filhos. A afinidade pode até ser diferente, o que é normal e compreensível, né? Mas o bem-querer, o desejo de ver a paz dentro do lar, ele é único, né, para o pai e para uma mãe. Então, o que a gente deseja é isso. Agora, a família basta orar, conversar, né, e pedir, olha, enquanto estiver, pelo menos aqui dentro do hospital, pelo amor de Deus, ou aqui dentro da casa onde o sogro está recuperando, vamos manter, né, uma certa harmonia, um certo entendimento, e vamos esperar. O que a doutrina espírita fala é isso, é um entendimento de que são seres diferentes, provavelmente já vindo de vidas passadas com distúrbios, né, de convivência entre um e outro, que foi dado a eles a oportunidade de serem irmãos carnais, para justamente diminuir um pouco dessa rivalidade, né, e talvez, por mais conflituoso que seja hoje, com certeza está sendo menor do que foi antes. Isso a gente entende que é. Porque ninguém piora, né? Não existe uma pessoa que piora. Todos nós só progredimos. Então a gente entende dessa forma. E pede que a família entenda, ore bastante, converse, faça o culto do evangelho no lar, né? Naquele momento de conflito ali. Ô, gente, peraí, vamos sentar aqui, vamos abrir o evangelho aqui, ler um pouco do texto aqui, fazer uma oração. Quem sabe isso vai amenizando e apaziguando, né? E se tiver realmente na hora do Senhor ir embora, que pelo menos ele vá num momento de equilíbrio, né, dentro do estudo do Evangelho, dentro daquela paz. É isso que eu gostaria de dizer. Você quer acrescentar, Davi? Desde que comecei a estudar sobre o Espiritismo e frequentar a casa,
Percebi que a minha sensibilidade de sentir espíritos tem aumentado. Existe alguma relação ou pode ser só impressão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é sobre a compreensão da mediunidade. O que vem a ser mediunidade? Kardec, no livro dos médiuns, ele fala que todos nós somos médiuns em algum grau, né? Todos nós, seres encarnados, nós temos essa capacidade de sentir o mundo espiritual em algum grau ou proporção. Existem aqueles que de fato veem os espíritos, ouvem os espíritos, sentem essa presença mais ostensiva do espírito, consegue às vezes vislumbrar, né, o mundo espiritual, que escreve, por exemplo, o que a gente chama de psicografia, né, algo que pode ser ditado por um espírito, ou o espírito pode usar da mão da pessoa e escrever ali uma determinada mensagem ou uma determinada carta. Essas pessoas que possuem essa faculdade, né, de falar pelos espíritos, uma coisa que a gente precisa entender também, aproveitando o gancho, é que espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Né? O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, ele foi projetado única e exclusivamente para o nosso espírito. Então, não tem essa de o meu espírito vai sair e o outro espírito ele vai entrar dentro do meu corpo e aí ele vai falar, não. Né? O que acontece é uma expansão do meu corpo espiritual, vou usar esse termo para simplificar. E aí, o espírito que deseja comunicar, ele se aproxima. E aí, através das leis de afinidade, né, de ressonância magnética ali, da energia, da troca de energia entre os dois seres, o do encarnado e do desencarnado, mentalmente a comunicação acontece. E o médium que está falando ali, né, como se fosse aquele espírito, que é o que a gente chama do fenômeno da psicofonia, na realidade ele está captando as ondas mentais daquele espírito e transmitindo isso verbalmente simultaneamente. Então não existe, igual a gente vê nos filmes, né, de um espírito entrar dentro do corpo do outro. Isso não existe, tá? Então, as pessoas, vamos colocar assim, né, que têm essa faculdade de psicofonia, que é falar pelos espíritos, psicografia, escrever, de ver um espírito, a manifestação, né, ali do espírito, essas pessoas são chamadas de médiums ostensivos, né? E aí vem uma segunda pergunta que a gente vê muito aqui, e aí eu vou aproveitar o gancho para já explicar também. A pessoa às vezes pergunta assim, eu posso me tornar um médium ostensivo? Posso desenvolver a mediunidade? Ou seja, eu não sinto nada, mas eu posso desenvolver e ser um médico psicofônico, psicografar? Não pode. A pessoa, para ser um médium ostensivo, ela precisa vir com organizações físicas predispostas a isso. Né? Então, é necessário que existam predisposições no organismo físico da pessoa para que ela possa manifestar de forma ostensiva a mediunidade. Agora, eu posso dilatar, eu posso aumentar a minha intuição? Posso. Quanto maior for a minha vibração, quanto maior for o meu pensamento, quanto mais eu conseguir irradiar o meu pensamento, mais eu vou conseguir também captar, né, a influência do mundo espiritual. Está lá no próprio livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos eles influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia. E a resposta do espírito de verdade é que com certeza, e muito mais do que o que a gente pode imaginar. Então, quantos de nós não somos surpreendidos, às vezes, por pensamentos repentinos? Né? Às vezes você está ali fazendo uma coisa, mas eu vou fazer isso. Ou quantos de nós, às vezes, não temos uma dificuldade com um determinado vício, né? E aí está naquele propósito de deixar
e está indo até muito bem, de repente vem aquela vontade assim quase que incontrolável do nada. Tudo isso pode sim ser uma influenciação espiritual. Pode ser, nós não estamos falando que seja, né? Porque todos nós somos sensíveis ao mundo espiritual. Por que então que o fato de eu estar estudando, de eu estar frequentando uma casa espírita, isso faz com que eu tenha uma sensibilidade maior? Sim, faz. Agora, precisa ver também essa sensibilidade maior para que lado que ela está pendendo, né? Qual que é o tipo de pensamento? Eu estou tendo um tipo de sensibilidade maior como? Quais os pensamentos que estão vindo na minha mente? São pensamentos bons? As sensações que eu estou tendo são sensações boas? Aí, a isso daqui, a essa pergunta, cabe a uma sugestão da nossa parte, né? Uma humilde sugestão. Procurar um trabalhador da casa e agendar um atendimento fraterno, né, espiritual na casa, não é verdade? Porque aí aquela pessoa que vai te atender vai poder conversar com você de uma forma mais dilatada, mais tranquila, averiguar todas essas situações aqui e te orientar da melhor forma sobre ser uma ostensividade ou não, né? Se for uma ostensividade, ótimo. Se não for também, ótimo também. O mais importante de tudo é como eu me sinto. Que tipo de sentimento essas percepções me trazem. E é quanto a isso que a gente precisa ficar muito ligado, muito esperto. Principalmente lembrando, né, lá no Evangelho, quando nos é recomendado orar e vigiar. E lembrando também de Tiago, quando ele nos diz o seguinte: para que façamos prova se aquela mensagem, se aquele espírito se provém, acima de tudo, de Deus. Né? Então é isso aí que a gente tem que ficar ligado. Que tipo de mensagem? Qual é o tipo de pensamento? Qual é o tipo de sentimento que eu tenho tido com essas percepções? É isso aí. O pessoal hoje está apertando aqui. Olha a pergunta que me chegou aqui, pessoal. Vou até pôr o óculos para ele. Espiritismo e a filosofia estoica. Comente sobre. Você vê, o povo dá nó na nuca da gente, não é? Eu tive que recorrer ao nosso irmão Google aqui agora para entender um pouco o que é o estoico. Confesso que eu não sabia, viu, irmão? Você me apertou aqui. Mas eu lendo aqui mais ou menos do que se trata, ela tem muita coisa assim sobre da filosofia estoica. A filosofia estoica, pelo que eu li aqui, é a filosofia onde você controla apenas aquilo que você consegue para viver em paz e harmonia. Né? E isso tem muito a ver, sim, com a doutrina espírita, né? Nesse sentido. Talvez a minha resposta não vai satisfazer completamente, porque eu ainda vou procurar entender mais sobre isso. Realmente é uma área que eu não domino muito. Essa palavra estoica, para mim, é uma novidade. Né? Nós não sabemos tudo, né? Mas tudo aquilo que é ligado à doutrina espírita, um pouco a gente consegue passar. E ela é, sim, ligado nesse sentido, se for olhar nessa visão. A gente sabe que os gregos, né, teve uma gama de grandes espíritos que encarnaram na Grécia Antiga, que trouxeram grandes filosofias, né, grandes trabalhos, e dentre eles veio essa filosofia estoica, que trata justamente de você entender aquilo que está ao seu alcance, para que você não sofra, porque é uma falha nossa, né? Onde a gente quer, às vezes, controlar aquilo que não está no nosso controle, né? Quer mudar aquilo que não está no nosso poder de mudar, de não aceitar as situações que estão além das nossas condições. E a gente sofre, a gente se deprime, a gente se abate, né? A gente entra em conflitos interiores e exteriores por causa de coisas que não estão no nosso alcance ainda, ou talvez não deveria ter, até mesmo porque muitas das vezes é a minha visão que está equivocada, né? Não é a visão da situação ou do outro. Às vezes eu quero uma coisa, o outro quer outra. Às vezes é ele que está certo, não eu, mas eu quero mudar.
Eu quero que mude, eu não aceito dessa forma, eu não quero que seja assim. E a gente acaba entrando em conflito, né? Eu lembro de uma frase, me falaram, parece que ela é chinesa, que fala assim: se você precisa mudar uma situação e pode, ótimo, mude. Agora, se você não pode, ótimo, deixa como está. Se eu não posso fazer, para que eu vou me deprimir? Vou entrar em conflito, vou entrar em guerras, porque eu não consigo mudar o entendimento de uma pessoa, a razão de uma pessoa, o modo de viver dessa pessoa, as opções dessa pessoa, o momento daquela pessoa. Mas eu quero que ela esteja adequada ao meu momento, à minha visão, à minha condição. Não é assim. Nós não podemos ser assim, né? Eu sou um indivíduo, Davi é outro indivíduo, Arnoldo é outro indivíduo. Nós não podemos, nós temos que aprender a viver em sociedade, aceitando o outro como ele é. Aceitar como ele é não é estar conivente com o que ele faz, não é fazer também o que ele faz, a não ser que ele esteja fazendo uma coisa muito boa, né? Uma caridade, por exemplo, né? Uma leitura de um bom livro, ajudando numa divulgação de uma doutrina maravilhosa como essa, aí tudo bem. Se é uma coisa boa, eu posso até entrar ali e ajudar. Mas se ele está fazendo uma coisa que eu não concordo, que eu não aceito, eu posso até chegar para ele por caridade e falar assim: olha, eu acho que o que você está fazendo, ou o caminho que você está seguindo, né, não está legal, isso vai te trazer prejuízo. Mas se ele quer continuar, pronto. Né? Isso serve até para os filhos da gente, né? Para os pais da gente. Ninguém é o que a gente gostaria que ele fosse. Quem dera se fosse assim. Ou quem dera se eu fosse o exemplo, né, que pudesse chegar e falar assim: você tem que ser igual a mim, você tem que fazer o que eu faço. Nós tivemos só um, só um que passou por aqui que fez isso, que foi assim, não fez isso, ele foi assim, né? Mas ele aceitava todo mundo como cada um era, sem conflito. Ele trouxe aquilo que era de melhor para que a gente possa evoluir até ele sem bater de frente, sem querer mudar a nossa essência. Jesus nunca quis mudar a essência de ninguém. Tanto é que ele escolheu 12 seguidores mais próximos. Ele tinha muitos, mas foram 12 mais próximos, cada um com uma característica diferente do outro. Não tinha nenhum igual ao outro ali no meio deles. Nenhum. Não é? Tanto que teve um ali que foi e entregou. E ele sabia. Ele sabia. Isso não quer dizer que Judas, ao entregar, ele estava destinado a fazer isso. Jesus sabia que ele poderia ter a fazer por causa do ser que ele era, da forma que ele era. Ele poderia chegar, mas Judas poderia ter dito: não, não vou fazer. E talvez Jesus fosse condenado de uma outra forma, fosse preso de uma outra forma, sem precisar daquilo. Né? Existem historiadores que falam que, na verdade, Jesus pediu a Judas que fosse. Vai, eu preciso. E ele era o único em condições de fazer aquilo. Não porque ele era mau, mas porque ele era um obediente a Jesus. E mesmo sabendo, e mesmo a dor que ele sentiu ao fazer isso, levou ao suicídio. Tanto, dizem os espíritos amigos, que quando Jesus desencarnou, a primeira coisa que ele fez foi visitar Judas no Vale dos Suicidas. A primeira coisa que Jesus fez ao desencarnar. Não para tirá-lo de lá, porque ele não poderia. Jesus não poderia interferir no livre-arbítrio de Judas. Ele fez um ato contra si mesmo. Ele precisava passar um tempo ali onde ele estava, mas foi lá consolá-lo. Olha o gesto de amor de um companheiro, de um amigo. Então, as nossas diferenças, os nossos conflitos, nós temos que aprender a conviver com eles, entendendo o momento que cada um está,
sabendo que tudo é temporário. O fato de eu estar assim hoje não quer dizer que amanhã eu preciso continuar, e nem o outro. Que se o outro está no meu caminho naquele momento, é porque eu preciso dele ali também. Ou vocês acham que é de graça que as pessoas passam pela vida da gente? Vocês acham que uma pessoa que vem me apurrinhar, me atazanar, me denunciar, me caluniar, me ofender, me trair, eu vou aceitar por isso sem eu estar precisando? Você acha que Deus, esse Pai de amor, esse Pai justo, esse Pai bom, ia permitir que eu passasse por uma situação onde eu não necessito dela? Vocês acham mesmo isso? Ou será que aquilo foi uma semente que eu plantei em algum tempo atrás, se não nessa vida, em outras, e que hoje é necessário que eu esteja passando por isso aí, porque isso tem um grande aprendizado para mim. Talvez eu nem entenda isso hoje, mas daqui a uns anos eu vou compreender que aquilo foi bom. Aquilo me fez pensar, me fez refletir, me fez mudar, me fez tomar novos rumos. Deus não comete enganos, Deus não comete erros. O nosso livre-arbítrio é intocável. Mas o resgate de tudo que eu fiz virá. Tudo que eu fiz virá. E se chegou até mim é porque eu preciso. Eu preciso. Então, voltando aqui à questão da estoica, bacana essa palavra. É realmente isso, sabe? A gente não deve realmente importar com o que nós não podemos controlar agora, com o que a gente não pode mudar agora, com o que a gente não pode fazer diferente agora. A nossa obrigação enquanto cristãos, né? E quando eu falo cristãos, eu estou falando de todos aqueles que têm a pretensão de dizer que é cristão, porque nós ainda somos pretensiosos. Se a gente for olhar o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos atos, é muita pretensão achar que nós somos cristãos, não é verdade? Nós temos muitos erros a corrigir, somos muitas falhas. Mas a doutrina espírita fala que o verdadeiro espírita é aquele que luta para vencer suas más tendências. Olha que chique. É aquele que se esforça para vencer suas más tendências. Então o verdadeiro espírita é aquele que luta contra si mesmo. Porque os meus erros eu posso mudar. As minhas falhas eu posso corrigir. Eu consigo me alterar, eu consigo ser mutante, eu consigo fazer diferente, mas eu consigo fazer em mim, não no Davi. Então eu corrijo a mim. Eu venho a mim buscar essa correção. Né? E se o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer suas má tendências, quem são os espíritas? São os cristãos também. Somos todos cristãos. Não tem como separar o espiritismo do cristianismo. Mesmo que a doutrina espírita seja uma doutrina filosófica, baseada na ciência e na moral do Cristo, na moral religiosa do Cristo. É impossível separar a doutrina do Cristo. Né? É impossível. Então nós temos que procurar a mudança interior em nós mesmos. Então, para o meu irmão, eu posso até aconselhá-lo, depois de refletir bastante e esperar o momento certo. Porque nem todo momento é o momento que a pessoa está preparada para me ouvir ou para aceitar aquilo que eu vou dizer. Existe um momento certo. Se a gente for sábio, a gente vai entender e vai saber dizer na hora certa. Mas aceitar que ele pode aceitar aquilo ou não. Ele pode querer me ouvir ou não. Pode mandar eu catar coquinho. E eu simplesmente, tudo bem, fiz a minha parte. Se precisar, eu estou aqui. Sempre vou estar aqui. Mesmo que você me ofenda agora, mesmo que você me agrida agora, se precisar, eu estou aqui. Estou aqui por você e principalmente estou aqui por mim. Porque
porque eu preciso de você. Porque é através de você que eu me corrijo. E as pessoas complicadas e difíceis, as situações complicadas e difíceis, faz parte dessa corrida. Tá bom? O espírito carrega a cor levado da vida material. Bom, a gente precisa entender que essa questão da cor, da aparência, da etnia, da raça, isso pouco importa para o espírito, né? Isso são convenções meramente humanas. Nós que às vezes pela nossa dificuldade moral que a gente traz ainda, é que ficamos ligados a esse tipo de coisa. Se a pessoa é preta, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é vermelha. A gente deveria ver todos como ser humano, como irmãos. Porque Jesus ele não fazia esse tipo de acepção de pessoas. Né? A gente está acostumado a ver nos filmes aí um Jesus do cabelo lisinho, do olho azul, claro, aquela coisa maravilhosa, todo mundo que cercava ele ali também, né? Só ator de Hollywood. Aí você pega lá um filme dos 10 Mandamentos, aí você vai ver o faraó egípcio, branquinho também, do olho claro, os sacerdotes, tudo branquinho, do olho claro. O Egito fica na África, gente. Pelo amor de Deus. Aonde já viu o egípcio branco do olho azul? Você olha as pinturas das pirâmides. Tem ninguém pintado de branco lá. Né? Naqueles túmulos, naquelas coisas. As cores são todas cores mais escuras. Olha as esfinges que eles esculpiram no sarcófago. As estátuas dos faraós. Da rainha Nefertiti, por exemplo. Ela é negra e careca. Nós, infelizmente, vivemos ainda numa cultura imperialista, onde a Europa, sendo a grande colonizadora da América e da África e de tantos outros países, né, acabaram incutindo também essa cultura do racismo. A cultura africana é uma das culturas mais ricas do planeta e das mais antigas. Vastíssima. A gente precisa entender que para o espírito que reencarna, o foco é a sua iluminação, é a sua ascensão. Então ele precisa nascer branco, ele precisa nascer amarelo, ele precisa nascer índio, ele precisa nascer negro, ele precisa nascer homem, ele precisa nascer mulher, precisa nascer rico, precisa nascer pobre. Tudo é experiência. Como nós vamos atingir a perfeição se eu só reencarnar branco, louro do olho azul, rico e milionário? Se eu só reencarnar homem, e aí eu vou valorizar a mulher como? Não vai ter como eu valorizar a mulher, eu não sei o que ela sente, o que ela passa. Eu vi um vídeo hoje de uma psicóloga falando o seguinte, da mãe, né? Que vai lá, lava a roupa do filho, coloca alvejante, põe o melhor sabão em pó que existe e coloca também aquele amaciante do mais cheiroso, do mais caro do supermercado, aquela coisa toda. Passa ali um dia inteiro, às vezes, né, lavando ali para deixar tudo limpinho, tudo bonitinho, tira do varal, vai lá, passa tudo passadinho, dobra, põe no guarda-roupa da criança lá, do jovem. E aí ele faz assim, quero essa. Puf, puxa, derruba tudo, faz aquela bagunça danada que todos nós que temos ou já tivemos adolescente em casa sabemos que o quarto é organizadíssimo, né? O guarda-roupa faz gosto de olhar. E aí a mãe vira para o adolescente ou para o jovem e fala assim, por que você fez isso? Você não sabe o trabalho que eu tive para deixar tudo organizado? E aí a psicóloga respondendo, não, ele não sabe. Porque não foi ele que lavou, não foi ele que passou, não foi ele que dobrou, não foi ele que guardou. A roupa limpa, cheirosa, passada, organizada, ela, puf, um passe de mágica, ela apareceu no guarda-roupa dele. Põe ele para lavar a roupa. Não é por vingança, é por experiência mesmo. Né? Põe ele para lavar roupa, ou ela, não sei.
Olha, hoje você vai lavar sua roupa, vai lavar, vai passar, eu vou te orientar como que você faz. Aí eu tenho certeza, né, da terceira vez que lavar, que às vezes a gente gasta assim várias vezes para aprender uma habilidade nova, já vai pensar muito antes de puxar a roupa lá de baixo e bagunçar o trabalho às vezes de um dia todo. Sabe por quê? Porque nós temos a dificuldade de aprender as coisas pela simples e pura gratidão ou pelo amor. Já viu aquele ditado que fala assim: as coisas só têm valor quando a gente já perde? A gente só vê o valor das coisas na falta que as coisas fazem. É porque nós ainda, como espíritos encarnados nessa atualidade, nós aprendemos assim. Tem aquele ditado: não vai pelo amor, vai pela dor. E quantos de nós, às vezes, não procuramos uma casa espírita, ou uma igreja evangélica, ou a igreja católica, ou qualquer outro segmento religioso, porque a situação estava preta? Porque eu tenho certeza que vendendo saúde com milhões no banco aí, ó, ninguém caça igreja, ninguém caça uma casa espírita, ninguém caça nada, não. Vai caçar é um hotel, é férias, é passear. Ou eu estou enganado? Ou é só eu que procurei uma religião, uma filosofia na minha vida porque eu estava numa situação extremamente complicada? É assim. E quantos de nós, às vezes, apontamos para o outro porque você é feio, porque você é gordo, porque você é preto, porque você é branco, porque você é amarelo, porque você é vermelho, e não vemos o outro como irmão. E aí vem a lei de justiça, porque Deus é bom. No Evangelho de João fala que Deus é amor, mas ele é soberanamente justo. E aí, na próxima experiência, a gente vai nascer preto, ué. Qual que é o problema nisso? E aí, numa outra experiência, eu vou nascer amarelo. O que que tem? E aí, numa próxima, vou nascer indígena. Tá tudo certo. Numa outra, eu posso nascer na Europa, lourinho do olho azul também, tá tudo certo. A resposta à pergunta é: qual o benefício que o espírito vai lograr com isso? E quando ele desencarna, gente, eu vou falar por mim. Será que eu vou estar preocupado se eu vou aparecer lá do outro lado preto, branco, amarelo, azul? Quero saber aonde que eu vou estar. Em qual região que eu vou estar. Se eu aparecer lá amarelo pintado de azul com bolinha vermelha, eu vou estar. Se for um lugar bom, eu estou feliz. Ótimo, é isso aí mesmo. Vamos planejar a próxima. Agora, dependendo da região, meu amigo, em que os olhos se abrem na vida, depois da vida, pode ser louro, pode ser preto, pode ser vermelho, pode ser amarelo. A situação é complicada. Não vai ser a aparência do espírito que vai determinar a sua trajetória no pós-vida. E nem nas vidas que virão após, né? Então, a gente precisa começar a desconstruir esse tipo de coisa dentro de nós, até porque nós precisamos entender que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, que tivemos a mesma origem e que vamos ter o mesmo destino, a perfeição. Tá bom? Muito bem. A pergunta fala o seguinte: o que é o mundo de regeneração? Serão todos espíritos bons? Para quem não sabe, né, nós estamos atualmente no segundo ano primário, que é o planeta de provas e expiações, né? O mundo de provas e expiações. Antes desse, nós éramos no mundo primitivos. E estamos finalizando esse mundo de provas e expiações, adentrando, nós já estamos num processo aí de mudança gradativa para o mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Entendo, a palavra regeneração não quer dizer regenerados. Existe uma diferença. Se fosse mundo dos regenerados, aí sim.
mas nós estamos entrando num mundo de regeneração, ou seja, é um mundo de um processo para nos tornarmos regenerados. Só que aqueles espíritos que merecerem reencarnar nesse mundo regenerado, e é o mesmo planeta Terra, porém de uma nova etapa evolutiva, serão espíritos que não trazem em si mais o desejo do mal, o desejo de roubar, de matar, de fazer mal, né? de prejudicar outras pessoas, mas são espíritos ainda que cometem enganos, por descuido, por imprudência, né? Por um pouco ainda de vaidade, de egoísmo, que ainda trazem em si, mas porém num grau muito menor. São espíritos mais preparados, que vão agora entrar no mundo de regeneração para aprenderem a se tornar regenerados. Para que numa próxima etapa, num próximo salto evolutivo do planeta, né, que serão os mundos mais felizes, eles já estarem merecedores deste mundo. Então, quem dera, se o mundo de regeneração já forem só de espíritos bons, quem dera. Né? A evolução não dá saltos, é um processo gradativo, lento. A gente tem escutado muito falar aí que em 2057 vira a chave e o planeta vira mundo de regeneração. Não é assim, tem muita coisa na internet aí que a gente deve desconsiderar, sabe? Estão pondo muita palavra na boca do Chico, muita palavra na boca da doutrina espírita, tá saindo coisas aí que, se a gente não tiver um bom filtro, a gente acaba sendo levado por coisas que não deveríamos. Pessoas, às vezes, que falam que andou com o Chico, era amigo e tem foto abraçado com o Chico, porque assim, o Chico era um cara humilde, qualquer um que chegasse, quisesse tirar uma foto com ele, tirava, qualquer um que quisesse acompanhar ele, acompanhava. Mas isso não faz dessas pessoas do mesmo patamar que o Chico. E tem gente que está usando disso para, né? Tá um tal de planeta Quiron aí, sei lá, tem muita coisa acontecendo, nós temos que desconsiderar. Tá? Podemos até ou assistir alguma coisa e tal, mas com o discernimento de, se não tem lógica, não tem razão, e não foi ali psicografado pelo Chico, apareceu o Chico, não leve em consideração, porque não veio do Chico. Então tem muita gente falando que em 2057 o mundo vai virar uma chavinha. Quem dera. Eu vou dormir em 31 de dezembro de 56 e acordar em 2057, janeiro, oba! Estou no mundo de regeneração. Não é assim. Tá? É um processo lento, gradativo. Tem muita coisa que ainda vai acontecer, né? Então a gente tem que entender o seguinte: só se tornará um mundo de regeneração, ou seja, de espíritos que estão aptos a realmente realizarem em si a sua transformação, quando não houver nenhum ser mais necessitado do provas e expiações. Se tiver um habitante ainda necessitado do mundo de provas e expiações, o planeta ainda é provas e expiações. Tá? O planeta ainda é. Então vamos ter. O Mário já informou que está acabando. E só para terminar, eu achei que no meu bolso agora uma mensagem, eu nem sabia que estava aqui. Eu vou ler para vocês para encerrar, porque tem a ver com o período que nós estamos vivendo, que é o Natal. É uma passagem mediúnica do Natal, psicografado pelo Chico Xavier, um poema de Cassimiro Cunha. E fala o seguinte: Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado sejas, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, as bênçãos de estar contigo no templo do coração. Uma boa noite a todos.